Nesta aula, nós vamos criar o nosso primeiro alinhamento, que representará um trecho de rio nesta superfície apresentada aqui. Para isso, nós vamos ter que realizar algumas configurações para que o alinhamento seja exatamente da maneira como desejamos. Para criar o alinhamento é muito fácil. Como é que eu faço isso? Aqui em cima, em Create Design, na aba Home, eu tenho a opção Alinhamento. Dentro dessa opção, eu tenho vários tipos de alinhamentos. Vou utilizar a primeira aqui, as ferramentas de criação de alinhamentos. Então eu clico aqui e eu vou ser levado para esta janela, que é a janela onde eu vou criar o meu alinhamento. Então primeiro eu dou um nome para ele, vou colocar como eixo de rio. Como ele vai representar o centro do rio, vou colocar como centerline. E a descrição? Eixo de Ribeirão, teste CAD Guru. Certo? Aqui eu tenho que escolher uma opção chamada local. Como o meu desenho não tem nenhum local criado, eu vou deixar como none, ou seja, nenhum. Posso escolher o estilo do meu alinhamento, vou deixar como proposed mesmo, e o layer do meu alinhamento, que também é legal colocar como C-Road. Agora é interessante conversarmos aqui sobre essa questão dos rótulos. Aqui ele está com todos os rótulos, mas às vezes colocar todos os rótulos polui demais, mas polui muito o nosso desenho. Particularmente, eu às vezes uso até no labels, que não é nenhum rótulo. Mas eu vou colocar aqui, ó, todos os rótulos para vocês verem. Depois nós podemos alterar isso. Ok? E agora eu posso então utilizar essa barrinha que apareceu aqui para criar o meu alinhamento. Aqui nesta barrinha eu vou no primeiro ícone, que me permite criar o meu alinhamento a partir de desenhos aqui de mão livre. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui na setinha e vir na última opção, que é onde eu posso inserir o raio das minhas curvas do alinhamento. Então vou clicar aqui e vou escolher, por exemplo, 200 metros. Vou botar um pouquinho mais, 250 metros. E vou dar OK. Agora que eu dei OK, é só eu voltar aqui e escolher Straight with Curves, que ele vai criar as curvas automaticamente para mim. Então eu saio traçando, ó, sem me preocupar com a curva ainda, porque ele vai criar a curva sozinho. E a melhor coisa que você pode fazer aqui, que eu sempre aconselho, é desliga o snap quando você for desenhar na superfície, porque senão vai ficar aparecendo toda hora endpoint, midpoint e tudo mais. Quando eu terminar de desenhar, Enter. Está pronto meu alinhamento. Se eu venho aqui, eu posso visualizar a minha curva, ó. E aí, criei meu alinhamento com todos os rótulos. Então essa é a forma de criar um alinhamento a partir de desenhos à mão livre. Como esse alinhamento representa o centro do meu rio, eu vou inserir agora as margens. Como que eu faço isso? Fecho aqui, não preciso mais da barrinha. Vou vir aqui, alinhamento, e vou criar um alinhamento paralelo, ó, offset, alinhamento. Vou vir aqui selecionar o meu alinhamento, clicando nele. Ele já fala qual que é o alinhamento que vai sofrer o paralelo. Vou colocar aqui o nome do meu alinhamento, margens. E aí, ele me pede aqui, aonde que vai iniciar? Do início para o fim? Beleza, se eu não quero modificar isso, está ótimo. Se eu quiser, eu posso modificar o valor. Mas por enquanto vou deixar do começo para o fim. Número de linhas paralelas, uma de cada lado. Qual que vai ser a largura? 6 metros? Não, vamos mudar para 10 metros. 10 metros. Daqui para baixo já é aquela parte que a gente conhece. Site, vou colocar nenhum. Agora o estilo de alinhamento, offsets, está vendo? De paralelos aqui, ele já escolhe sozinho. Layer, e ele não coloca nenhum rótulo para representar melhor, ó. Ok. Ele vai criar para mim os meus alinhamentos que representam agora a margem do meu rio. Note também que ele tenta ser o mais fiel possível às curvas. Então ele já faz as curvas bem suaves aqui para representar legal as margens do meu rio. Para finalizarmos essa aula, vamos ver o que aconteceu depois de criar tanto alinhamento, né?
Eu venho aqui na minha aba Prospector, eu vejo que foram criados alinhamentos do tipo Centerline, chamado eixo de Rio, e aqui eu tenho as opções que serão trabalhadas um pouco mais para frente. E foram criados os alinhamentos paralelos, margens e margens 1. Por que margens e margens 1? Um de cada lado. Então ele já coloca esse nome de margens e margens 1 por causa de serem dois. E aí o que acontece? Por exemplo, eu quero deletar. Lembra que dá para fazer isso? Botão direito, delete, se eu quiser, sim. E aí ele excluiu a minha margem. Tá vendo? Então tudo que você quiser fazer, depois que você criou, mesmo o alinhamento paralelo, que é um pouquinho diferente do alinhamento de centro, ele pode ser trabalhado na Prospector. Dei undo para retornar com o meu alinhamento aqui, para deixar a representação bacana aí.